Ibarabaú, Agumujubá, Ibajé. Ibarabaú, Agumujubá, Ibajé. Yamadi, Coilê, Ibarabaú, Agumujubá, Eleba, Exu, Agolonã. Ibarabaú. Mas ele era muito apegado com a família, principalmente com meu pai. Ele era muito apegado com meu pai, mas ele era muito família, assim, ele cuidava da gente. Minha mãe teve que ir para o Rio, ele estava com uns 14 anos, ele ficou tomando conta da gente. Ele lavava roupa, ele fazia comida, ele botava um avental, botava um pano na cabeça, aí fazia comida, cuidava, mas botava a gente para a escola, né? Tudinho, minha mãe foi, voltou e ele cuidou da gente o tempo todo, não faltou nada. Agora, nesse negócio do santo, com a família, ele foi muito apegado. Para sair de junto do meu pai foi um sacrifício. Quando ele começou a andar com meu pai, já estava adolescente. Aí meu pai ia fazer os toques, as obrigações dos terreiros. Aí ele sempre ia com meu pai, porque até aí atrás dele, nenhum seguiu o candomblé. Só ele que ficou com meu pai. Aí ele foi aprendendo, né? Quando ele ia fazer obrigações, que o pai passava noites, passava dias trabalhando no coisa. Aí ficou nessa agonia com meu pai. Quando ele era em casa, ele ajudava, ele quem fazia as coisas, tudo. Porque meu pai, ele fazia, se sentava e acabou. Quem quisesse que fizesse, né? Aí ele quem ajudava. A gente não. Depois aí eu também não. Aí Carmen já também ajudava. Mas ele ali agarrado com meu pai. A diversão dele, ele gostava muito de jogar bola, jogar baralho, esse negócio assim. Ele é muito pacato. Não era aquele pessoa agitada que vivesse na rua. Sempre quieto e sempre ajudando. Eu em casa, ajudava minha mãe, ajudava meu pai. Eu ia lavar roupa no rio, já estava adolescente, aí ele ia com a tucha de roupa na cabeça e eu com a bacia, o negócio. Enquanto eu ficava lavando roupa, ele ficava jogando bola e tomando banho. Aí depois vinha comigo, também trazia as roupas comigo. Ele é sempre muito família. E os irmãos dele, mano, para ele era tudo, né? Quer dizer que todo mundo gostava muito dele. Ele é muito bem querido, bem quisto por todos os irmãos. Quando quiser vir para cá, porque ele não queria sair de dentro de casa, não. Ele não queria sair do meu pai. Aí começou a trabalhar, que ele se formou em administração de empresa. Aí foi trabalhar, aí foi quando comprou esse terreno e fez a casa. Mas para vir para cá foi um sacrifício. Foi mais por causa de Janete, porque senão ele estava lá ainda dentro de casa, porque ele não queria sair do pai. Ele vivia mais lá do que aqui, né? E ele, quando veio morar aqui, já tinha as 3 meninas já. Porque ele veio porque a Janete queria uma casa, mas ele não queria vir. Aí foi tanto que ele se formou, arrumou um bom emprego, ganhava bem, aí fez a casa tudinho. Quando foi depois, ele arrumou um cargo de chefia para ir para outro estado. Ele não foi para não deixar meu pai. Ele dizia, ele não foi. Ele disse, não vou não. A gente tudo deu conselho para ele, disse, não vou deixar pai não. E não foi. Perdeu o emprego. Aí ficou só com o pai. A minha mãe era aquela que ela fazia tudo, mas era aquela mãe de estar dando carinho, de estar conversando. Se precisasse dar uma coxa, ela dava uma tapa, reclamava, dava um conselho. Mas não era aquela mãe. Por quê? Porque ela não era assim. Porque ela trabalhava muito. Porque ela tinha casa e tinha um salão. E a casa era cheia de gente. Que todo mundo que chegava lá para botar um jogo, meu pai dizia, fique para almoçar. Aí comia o almoço que tinha, ela tinha que fazer outro. Muitas vezes a gente ia fazer nas carreiras. Acabou o suco, vai fazer mais suco, entendeu? A casa era muito cheia de gente. Não tinha um dia que a gente almoçasse que não tivesse uma pessoa sem ser da família na mesa. Não tinha um dia, entendeu? Aí ela não tinha aquele, mas aquele amor, todo mundo amava, ela amava todo mundo, ela ajudava, mas era assim, coitada, não tinha tempo. E ela ainda trabalhava, ainda fazia parto, ainda aplicava injeção no povo, fazia um curativo, né? Ela não tinha tempo de estar muito junto. E pai não. Pai se aposentou,
Aí pronto, era com ele para todo canto. Aí tinha o carro, aí ele que dirigia o carro. Aí todo canto era o relacionamento dele com o pai era esse, o tempo todo. No começo ele era só com o candomblé. Até que depois que meu pai morreu, apareceu o seu Luiz de França, né? Que fez aquela amizade com ele, que ele doente, ele trouxe ele para cá para cuidarem dele, não foi? Na casa do meu pai, ficou lá, e depois ficou aqui com o Janete, até falecer e deixou o maracatu para ele. Aí ele já era adulto. Mestre Afonso era raparigueiro demais, minha filha. Se vestia todo, se arrumava, a Janete ficava em casa com os meninos, ele ia para raparigagem, para gafeira. Mas gostava de dançar, viu? Ali gostava. Lá em casa também. Ele também lá em casa. Aniversário de um. A gente não dava muito, mas não, vamos fazer. Meu aniversário mesmo de 15 anos, a gente nunca fez. Ele. Aí não quiseram fazer, ele também não fez. Mas quando eu fiz 16 anos, ele fez uma festa. Aí convidou os meninos do Mauá, que tinha um Mauá, né? Que eles jogavam bola final de semana. Cícero, ele, todo mundo daqui, tudo. Aí a reunião era tudo lá no salão. Pai, eu adorava, pai. Aí era tudo a reunião, dia de domingo, iam pro jogo. Aí quando vinha do jogo, ficava tudo lá bebendo, conversando. Mas de noite, ó, ele ia assim embora para a gafeira. Sempre foi, sempre foi. Depois ele deixou. Simplesmente deixou. Agora a rapariga já não deixou, não. A mesma coisa de pai, minha filha. Pai foi assim mesmo. Depois que meu pai faleceu, apareceu só 4 meninos. 4. Pronto, foi a mesma coisa. Ele seguiu todo o ritmo do meu pai. Até na hora de morrer, que meu pai morreu também, do mesmo jeito dele. Meu pai fez o toque de noite. Não sei, parece que foi para Oxum. Foi. De manhã, aí ele veio, vamos partir o bolo. Aí chamou o pessoal todo dia, na hora de almoçar, almoçou. Aí chamou umas pessoas lá, convidou para vir almoçar, todo mundo almoçou. Quando ele acabou de almoçar, ele chamou Cecília, que disse assim, minha filha, vá ali embaixo passar um bicho para papai. Aí Cecília pegou, foi. Quando Cecília voltou, ele já tinha morrido. Quer dizer, ele tinha feito aniversário, aí estava tudo bem, tudo tranquilo. Mas foi a hora que Deus chamou, né? Quando Deus... E ele sabia que ele ia. Porque o meu pai, ele sabia. Meu pai, quando ele jogou, e ele disse, tome conta da sua mãe. Aí foi, almoçou tudo, dali ele morreu, né? A mesma coisa ele sabia que estava chegando a hora dele, né? Ele sabia, mas ia fazer o quê? Quando ele chama, tem que ir, né? Ele sempre foi a mesma pessoa. Sempre foi a mesma pessoa, autoritária, principalmente com os de casa, né? A gente nunca podia errar, sempre tinha que estar certo, sem levar elogio nenhum, porque ele achava que quanto mais elogiar, mais a pessoa se perde, é um motivo para a pessoa, para o sucesso, subir a cabeça. E ele sempre foi aquela pessoa tranquila, calmo, mas também não pisasse no calo dele. Não fizesse o que ele não gostava, que o bicho pegava. Como pai, melhor exemplo de pai, independente dos defeitos. Mas um pai não trocaria por nada, por outro nenhum. Ele era uma pessoa iluminada e também muito, muito humana, com muita humanidade, que sabia a importância de viver uma vida espiritual, conectada com a divindade, que sabia também a importância de humildade quando você está interagindo com essas energias e forças universais e ancestrais. E quando você está interagindo com outras pessoas também. Eu diria que ele era uma pessoa que amava a natureza, a própria natureza, que respeitava demais as forças da natureza. E eu também diria que ele era uma pessoa que com muita musicalidade, com muito ritmo, muito swing, e que sabia a potência de
e a conexão que gera, né? A conexão que o ritmo bem tocada, a conexão que isso gera com divinidade. E a importância desses ritmos e cantos, toadas, a importância que eles têm na vida coletiva de uma comunidade, a beleza que traz para o coração da gente, né, ser humano. Ele sabia a importância de tudo isso e ele tinha a generosidade de repassar isso até para pessoas feito eu, da Escócia, né, do outro lado do mundo. Ele confiava que era para repassar até para a gente gringa também. Isso me mostra uma humanidade muito grande, né? Um coração muito grande. E isso para mim é o Mestre Afonso. Rapaz, pra mim ele significou muita coisa na minha vida. A parte de vir já da minha família e depois da minha família eu participei de conhecer ele, a família dele e hoje praticamente eu sou um componente da família. Ele, na minha vida, ele foi um grande homem porque eu levo ele sempre pro resto da minha vida. Me ensinou a ser o que eu sou hoje e dele eu só tenho lembranças boas. A relação dele com a galera da comunidade, assim, ao meu ver, era bem saudável, porque onde ele passava ele era bem quisto, né? Ele falava com geral, as pessoas consideravam ele. E assim como todos nós considerávamos, né? Muita gente gostava dele, da pessoa que ele era. Mestre Afonso exercia uma liderança firme, mas muito tranquila. Conquistava a admiração e respeito das pessoas de uma forma muito natural. Ele sempre soube conduzir e fazer escolhas muito sábias, mesmo em momentos de grande pressão e dificuldade. Nunca preferiu o caminho mais fácil. Sou testemunha das inúmeras vezes em que ele abriu mão do individual para o benefício coletivo. Claro que existia a pessoa Afonso Aguiar, mas na maior parte do tempo, o Mestre Afonso não era uma pessoa, ele era um coletivo delas, um coletivo de pessoas. Ele se dedicou muito para cumprir a promessa que fez a Luís de França de manter as tradições do Leão Coroado na forma que as recebeu. E conseguiu. Falar do mestre sempre me traz muita emoção, porque não é fácil encontrar palavras para descrevê-lo. Para mim, ele sempre foi um exemplo em muitos temas. Ele realmente foi um grande ser humano, um grande líder e um grande amigo. Como qualquer pessoa, passei por dificuldades e sempre que precisei, pude contar com a ajuda dele. Ele esteve ao meu lado em momentos muito importantes e me esforcei para dar a ele a mesma certeza de ter em mim um braço forte para qualquer momento. Dividimos muitas apreensões e também muitos sorrisos. E também, eu não poderia deixar de comentar, dividimos também muita água com gás, não foi, mestre? Onde quer que ele esteja, sei que ele está me ouvindo e sabe do que eu estou falando. Então a gente chegou no finalzinho de 2002, eu e Lúcio, foi quando eu conheci o Mestre Afonso. Os ensaios eram na frente da residência dele, lá no Buraco do Afonso, né? E ainda, o Leão Coroado ainda não tinha uma sede, a gente ensaiava lá os sábados. E foi quando eu conheci um dos caras que me mostrou o que é viver o maracatu, né? O Mestre Afonso, ele tinha
ele tinha um conhecimento muito profundo do que é a vivência do maracatu, a relação do maracatu com a religião, com o candomblé. E foi uma pessoa assim, foi um grande amigo, um cara que, quando ele falava, e olha que eu gosto de falar bastante, mas quando o mestre Afonso falava, eu não dava um pio, eu simplesmente escutava tudo o que era repassado para ele, todo o conhecimento que ele tinha, e era maravilhoso. Era uma pessoa que me transmitia muita serenidade, era um mestre muito tranquilo, sabe? O apito do mestre Afonso, a gente só escutava realmente para os tambores, né, virarem o baque e para fechar a bateria. Um líder, um mestre, também assim um pai, porque ele via a gente no meio da rua, tal, falava que aquele lugar ali não podia fazer e tal. Me deu a oportunidade para um lugar, para Brasília, que em 2 meses de batuque eu fui para Brasília. Oxe, tá doido, é sem palavra aquele velho, sem palavra mesmo. Mestre Afonso é uma figura gigante, né? Acho que é um gigante pela cultura de Pernambuco, é uma figura fundamental pela comunidade e penso que seja importante qualquer iniciativa que possa fazer que o seu legado, que é profundamente oral, como a cultura que ele vivenciou, apresentou e levou para frente, seja repassado na comunidade. Ele sempre fez muita questão de envolver, de fazer participar jovens da comunidade nas atividades do Leão Coroado, do terreiro, de qualquer tipo de atividade em prol da comunidade. E o carisma dele sempre fez que as pessoas de várias cidades e várias proveniências, até internacional, se aproximassem. E penso que seja importante que a família, comunidade do Leão Coroado, que tem um profundo carinho, elo, envolvimento com tudo que ele fez, toda a história e identidade que ele representa e representou, possam continuar a levar para frente. Isso como oportunidade para novas gerações entender sobre o que é liderança, o que é identidade, o que é uma abordagem mais coletiva, onde liderança existe enquanto existe uma comunidade que participa. Então, é que reconhece isso como tal. Afonso se apresentou sempre como uma pessoa entre nós, sempre como uma pessoa com os pés na terra, mas com uma visão de presente e futuro muito construtiva. Eu acho que ele conseguia levar para frente uma tradição, mas não só porque estamos falando de uma coisa de ortodoxia, né? Senão uma tradição viva. E, assim, o mestre Afonso, ele era grosso, mas ele era muito firme em suas ideias, em seus posicionamentos com relação à cultura negra, cultura de raiz. Ele evidenciava muito o frevo, o samba, ele achava muito importante. Apesar do maracatu ser mais antigo, 158 anos vai fazer agora, 2021, mas ele tinha muito respeito pelas outras culturas e batalhava por melhorias, respeito para com todas, por parte dos governantes. Eu achava isso importante. As pessoas tinham essa ligação com o mestre Afonso, essa referência. Ele era grosso, mas ele era muito firme no seu posicionamento para com a cultura. Então eu achava isso bem interessante por parte dele. O carnaval tem seus direitos. Quem não pode com ele não se meta. Maracatu é uma brincadeira, né, que foi feita pelos nossos ancestrais na época da escravidão e que depois eles trouxeram para a rua
tá certo? O nome maracatu, eu não sei a origem, porque ninguém sabe até hoje, mas então hoje, maracatu é uma coisa que faz parte da vida da gente, né? Hoje eu não sei como é que eu ia conviver sem essa história de maracatu, que é muito gostoso. E é uma coisa também, uma brincadeira com uma boa parte de seriedade, né? Porque é esse vínculo que tem religioso que a gente tem que cumprir, o maracatu nação, no caso. Não é o maracatu qualquer um, mas o maracatu propriamente dito nação. É aquela coisa que vem representando, ele foi feito, acho que quando ele veio para a rua, acho que ele veio com o intuito de crítica, né? Críticas e elogios, né? Acho que a corte ia por causa da coroação do rei negro, rei de Congo, e ao mesmo tempo fazendo uma crítica às cortes portuguesas, né, que vieram para cá. Tem o respeito do candomblé, que é aquelas baianas dançando daquele jeito, e na frente é a calunga, que é o marco maior, né? É o símbolo da resistência negra, que é um egum que representa um dos nossos ancestrais. E daí segue aquela história dele com batuque, com fantasias, com muito brilho, muita coisa. E é uma coisa que hoje está dentro do sangue nosso, e acho que é uma das coisas mais fortes da nossa cultura. Dentro do Brasil é o maracatu. Eu acho que só tem uma coisa, para mim o que aconteceu de bom é porque ficou no Brasil, né? Esse título é somente para dizer que é brasileiro, tá certo? Porque até então, eu acho que pra gente mesmo, assim, grupo de maracatu, acho que pra mim não é tanta coisa. O título do maracatu, muito bom, é patrimônio nacional. Tudo bem, mas é aquele negócio que só tem lá o título. Né? Quer dizer, é muito bom pra nação, por conta de que isso foi uma segurança, né? Que estava correndo o risco. Para os que não andam por aí, não sabem o risco que estava correndo de o maracatu ser tomado, né? Alguém patentear ele lá fora e dizer que é de lá mesmo e aí todo mundo aqui perder. Então, foi uma precaução boa da nação. Agora eu acho que a nação deveria ter mais um cuidado, mais um carinho, mais uma coisa assim, mais uma atenção, né? Para que essas coisas não chegassem a estar como estão chegando. Daqui a uns dias vai acontecer. Se você não tiver cuidado, vai acontecer o que aconteceu com as quadrilhas juninas. Que hoje não tem, mas pode ter balé junino, mas quadrilha junina não tem mais, né? Aquela que a gente via com a Naê, a Lavantura, aquele negócio todo, aquilo acabou, né? Hoje você vê um balé junino, aí tudo bem. Eu acho que não tivesse cuidado, assim, se não tiver cuidado também, eu creio que o maracatu vai passar pelo mesmo processo daqui a alguns anos, não sei se a gente vai chegar a ver ainda. Mas eu creio que a caminhada da história é essa. Tá certo? De qualquer forma foi bom porque ficou pelo menos provado que a cultura é nossa e que ficou aqui pra gente, brasileiro. Mas para os grupos mesmo em si, eu creio que não tenha sido lá tão vantajoso não. Tudo que a gente faz para o santo é em função da terra. Tá certo? É por isso que o pé não é cimentado, porque tem que ser na terra. Então você pede, cada vez que você batendo com aquelas moedas ali, eu fico calado. Mas todos vocês estão batendo, eu estou pedindo agô, cada um que bate. Eu fico pedindo, que é pedindo licença para vocês pegar o dinheiro e se pagam ele. É complicado. E a pessoa, se for escrever isso tudinho, quanto tempo vai passar? Porque porque a religião em si sabe, é um negócio muito fino, muito miúdo. E é uma coisa que tem que ser feita assim, com muito boa vontade, com carinho mesmo, com amor, para quem está fazendo. É tanto que você tem que fazer com tanto carinho que é para, antes de começar, você vai perguntar o que você pode fazer, e depois que faz, vai perguntar se ele está satisfeito. Você não pode terminar uma obrigação do santo sem jogar, para saber se ele está satisfeito ou não, porque pode faltar alguma coisa daquela ali que você não botou e ele complica.
É muito complicado, é muito trabalhoso. Você vê bem, ele mesmo. Ainda não teve um que dissesse a mim, quando o senhor for apanhar zero, eu vou com o senhor para saber. Vai. Ainda não teve um que dissesse. É preciso muita força de vontade mesmo, quer dizer, querer aprender. É querer aprender somente. Eu comecei aprendendo forçado, né? Não tinha jeito mesmo de sair, fazia o quê? Mas é bom, pra mim, não tem vida melhor não. Estar dentro de casa de santo, não. É preciso também aprender a ter muito respeito, né? É preciso muita... Você estar sempre antenado mesmo para... É isso que eu ia dizer, não é preciso força de vontade, né? Sim. Querer e fazer também, porque... Eu mesmo, acontecia comigo hoje, eu sei. Às vezes também eu não aperto eles também muito, porque eles são novos demais, né? Tudo cheio de namorada, tudo cheio disso aqui. Aí tem uma coisa que não pode também. Só que na minha época meu pai não tinha isso com ele não, né? Era o que ele queria e acabou-se. Não, ele era dominante, exigente e preguiçoso. Ensinava a gente a fazer, que era para ele não fazer, para ele ficar dormindo. A questão da infância, eu fui fazendo um acompanhamento e vi que também não foi uma fase muito fácil, né? Não só para ele, mas para as pessoas do terreiro. E a transição foi bem complicada, pelo fato também de ele não ter aquela vivência muito profunda, né? De estar dentro do candomblé, porque ajudava o pai, não porque ele era do candomblé. E aí, quando tem a questão, a fase de assumir o terreiro, nem todas as pessoas do terreiro aceitam, né? Que ele assumiu o terreiro e não tinha nada, não era para o candomblé, ele não era nada, não era ninguém. Então foi muito complicado e a vivência com ele foi de batalha mesmo, de luta, dele estar lutando, persistindo para que o terreiro ficasse de pé até a data de hoje, né? Porque sem o esforço dele desde os 30 anos, não teria hoje o terreiro em pé. Acho que o que me motiva hoje a ainda lutar pelo terreiro, né, foi o que eu aprendi com ele. Né, da questão de quando ainda pequena, dele ir fazer uma obrigação em algum lugar, e eu ir com ele criança, e ele dizia assim, na minha família ninguém quer nada, só essa daqui está comigo porque é criança. Quando crescer, vai querer saber mais de nada. E aí eu fiz diferente, né? Eu cresci e eu continuei. Teve um tempo de pausa, mas assim, a maior parte do tempo eu estava presente. Participei, vivenciei muita coisa com ele, assim, aprendi muito. E me arrependo de não ter aprendido mais, porque o que eu aprendi não foi o suficiente. Foi muito pouco, mas poderia ter aprendido mais. O começo de tudo foi muito difícil, né? Complicado, porque não tinha mão direita ainda para estar segurando os bichos. Eu brigava com todo mundo, com o preto, com o menino todinho, com a lã, para estar dentro do PG segurando os bichos. E ele lá, tira esse menino, mas eu lá chorando, ele mandava eu de volta. Aí ficava preto junto comigo segurando o galo. Ia deitado esperando a galinha, não conseguia, botava tudo o espelho todinho fora do ibalo, sabe? E ele sempre reclamando, como sempre. Mas é o que motiva, foi a reclamação dele, é o que motiva a gente estar aqui sempre. E continuar a história da família. Para mim, eu não digo um momento de ensinamento, né? Foi um momento que foi uma obrigação, que seria uma panela de manjar. E eu cheguei para ele e disse, eu posso ver preparar a panela? Eu me emocionei até hoje. E ele disse, pode sim. Foi a primeira vez que, de fato, eu vivenciei algo de fundamento ali dentro do PG, né? E que, passado isso, ele chegou para mim e disse, vamos se organizar, você precisa fazer seu guri. Isso para mim foi um ponto bem marcante. Apesar de não ter feito com ele o primeiro guri,
Mas foi uma coisa bem marcante na minha vida. A gente precisa persistir. Precisa lutar para que as nossas raízes não caiam, não acabem. A persistência dele é lutar pelos orixás, lutar pelos orixás sempre e lutar para manter a casa aberta. E é isso que a gente está conseguindo fazer, graças a Deus. E assim, só quando a gente passa a ter 1/3 da responsabilidade do que o outro tinha, é que a gente vê o porquê que aquela pessoa ela agia daquela forma. Mas aí é justamente isso, a cobrança dele era fazer com que a gente lutasse por essas ancestralidades que a gente tem, entendeu? E aí eu consigo entender tudo. Então, em primeiro ponto, eu acho que é a questão espiritual. Sabe, ele ter assumido, ele ter zelado, ele ter cuidado, ele sempre teve muito cuidado com o orixá. Para mim foi o primeiro ponto, né? E assim, eu não... Na verdade, Luiz de França, ele veio para cá justamente perto da época do meu nascimento. Mas assim, pelo que a gente ouve, né, pelo que a gente tem de registro, eu acho que a dedicação dele de ter segurado, sabe, o barco, de ter tentado, de em pouco tempo ter absolvido, eu acho que isso também foi muito importante. E que você vê pouco acontecendo, né, porque geralmente, assim, em outras nações, a gente vê muito a questão do baque, a questão da vestimenta, mas o Leão tem uma coisa muito particular que é a religião, a religiosidade. Então isso fez muita diferença para que ele estivesse na frente, né? Sabe? Ele sempre sentou na mesa com a gente para conversar sobre, né? Brincando de uma forma ou de outra. Ele sempre pontuava assim. E a gente que conviveu com ele um certo tempo, a gente percebia isso, porque a gente podia passar uma tarde brincando. Mas quando ele parava e olhava para você e falava uma coisa, você entendia que aquilo era para você. Isso, ele era muito rígido, mas porque tem um porém ali, né? Porque ele tinha que seguir tudo que o pai dele deixou. Porque ele aprendeu assim, a gente aprendeu assim, a gente tem que seguir o que a gente aprendeu. Que a gente aprendeu que esse era o correto, né? Do jeito como ele tratava os santos, como ele tratava a comida dos santos. Eu lembro até de uma gravação que Lizzy fez, um filme, né? Curta-metragem dele. E tem uma lembrança dele também lá em cima, que era... Eu acho que, eu não sei, eu acho que era de Obaluaê. Qual é aquele da pipoca? Obaluaê mesmo, né? Aí ele não fazia pipoca normal, assim. Ele pegava um negócio redondo, cheio de buraquinho, botava areia e mexia assim a pipoca estourada já. Aí assim que ele deixava com... Foi como ele aprendeu, né, a preparar a pipoca para o santo. Em relação ao orixá, eu acho que ele cuidava muito bem. Eu acho que para ele lá em cima era tudo, né? Eu, da minha infância, que eu me lembro, era mais meu avô lá em cima do que a própria casa. E eu, desde pequena, acostumada a estar com ele o tempo todo, eu via que ele cuidava com muito amor e carinho, né? Como fosse ter cuidado desse jeito aqui por tal motivo. E ele lá em cima, ele era, pra mim, ele era outra pessoa. Lá em cima, ele mostrava ser uma pessoa bem rígida, assim. Lá em cima, ele mostrava a gente como é que tinha que fazer as coisas, ensinava. Eu ficava perto dele perguntando as coisas direto, porque curiosa eu sou, né? Então, pra mim, lá em cima era um mistério, né? Eu perguntava como é aquilo, ele ensinava, como ele soubesse, pra mim ele soubesse de tudo lá em cima e eu queria aprender. Como professor, sim, ele era aquele professor um pouquinho rígido, né? Que a gente perguntava 2 vezes, ele falava, minha filha, preste mais atenção, fala de novo. E aquilo, a gente tinha que ficar bem assim, atento às coisas que ele ia falar. Que eu continuo fazendo depois da morte dele. Assim, tendo fé, né? Como ele ensinou a gente sempre ter fé. Uma coisa que ele me ensinou que leva pra vida é realmente ter fé. Fé em quê? Fé nos orixás e fé em Deus em tudo, né? E ter calma, né? Porque tudo não é do tempo da gente. Sim, nos orixás.
porque a gente não pode ir contra os orixás, e sim a favor deles, né? Mas, olha, eu acho assim, que você, ninguém tem o direito de lhe obrigar a você fazer uma coisa que você não quer. Concordo. Mas não é? Vem bem, às vezes você está ali até ajudando por uma necessidade. Muito trabalho, você está ali ajudando, mas você não quer se infiltrar. Não quer aprender a mesma história. O seu interesse não é aquele. Então eu também não vou dizer, ele entra aqui, olha, aqui, fica aqui, olha, se você vai fazer assim, tem que ficar aqui. Né? Não posso fazer isso. Então você vê, minhas meninas em casa, tudinho, eu não chamo nenhuma para ir não, para assim não. Se precisar, eu vou lá, ajudo, faço o que tem que ajudar. Agora para eu chamar. Pra você entender, éramos 8 irmãos. Só eu que fiquei. Dentro do candomblé. É. Por que os outros saíram? Aí eu não queria. Se meu pai chamasse para fazer alguma coisa, eu ficava aborrecido. Não respondia. Mas ficava de cara feia e tal. Então, para vir trabalhar para meu santo de cara feia, eu não quero não. Pode ir embora, vai, passou. Vai embora. Você vê, quando eu via em casa, eu pequeno, quando eu via em casa ele falando que ia ter que ir pro mato, catar folha, certo? Eu ficava lá, no pé dele, ia dormir cedo, quando ele se acordava, eu já estava acordado. Pai, deixa eu ir pro senhor, eu vou, bora. Aí atrás dele. Aí depois ele ficou. Quando ele precisava de apanhar uma folha, me mandava. Apanhar uma folha. Apanhar. Nada. Me mandava. Já sabe como é que faz, né? Assim. E ali, passando ali de cima, era tudo, já era mata, tinha mata todo jeito. Lá do terreiro pra cima, era tudo mato. Quando a gente veio morar aqui. Hoje você manda um menino desse em Bibiribe, comprar um bicho, buscar um bicho em Bibiribe. Às vezes vai, mas muitas vezes vai de cara feia. Eu ia buscar, sabe onde? Em Peixinho, a pé. Vinha arrastando o bicho pela corda. Pelo caminho que tinha aqui, tinha uma mata aqui, a gente entrava no caminho da mata, pé. Também não tinha ônibus para lá. Lá para o Matadouro, onde é o nascedouro, em Olinda. Em Peixe Enquanto. Saia daqui a pé, ó. Lá vinha arrastando os bichos. Ninguém quer fazer isso hoje. Você vê, tem muita gente que não vem para Maracatu, porque eles querem catimbó, é macumba. Não tem a mesma coisa com a outra. Nada. É meio complicado. Existe macumba pra você? Existe. O que é? Macumba é coisa ruim. Acontece aonde? Ô, gente, tem muitas coisas que acontecem por aqui, quem sabe que é macumba. Mas a igreja evangélica tem macumba? Tem. A gente passa o vídeo eles tudo dançando, tirando espírito. Tem macumba das grandes.
Animado quando sai, o povo gosta de ver. Eu tive a oportunidade com os amigos de ir passar o carnaval no Recife, justamente para a gente tentar entender e ver essa cultura pernambucana, essa cultura nordestina mais de perto. Eu lembro que nessa viagem nós estávamos um dia à noite no centro do Recife e começamos a escutar aquele som de tambor bem distante e que nós reconhecemos ser a batida do maracatu. Então nós corremos assim, alucinados pelo Recife antigo em direção ao som. E conforme nós íamos nos aproximando, o que me chamou a atenção era aquela voz grave que entoava as loas, né? Que entoava as toadas. Quando nós chegamos, eu ainda sinto um arrepio, né? Do som, do encantamento, de ver aquele maracatu assim de perto e escutar, né, as batidas e aquela voz grave, né, que se personificou numa pessoa elegante e compenetrado, sério, assim à frente do grupo. E nós perguntamos, né, para as pessoas que estavam em volta e aí nos disseram que era o maracatu leão coroado e que aquele homem era o mestre Afonso. E me recordo bastante de sempre ficar magnetizada, tanto pelo som como pelos participantes do leão e pela pessoa do mestre. E eu planejei em ir para Recife, assistir um ensaio do Leão no final de semana, mas então eu entrei em contato, falei com um amigo que toca no Leão, ele me deu o telefone do mestre Afonso, eu tomei coragem, me lembro que eu estava nervosíssima, liguei para ele atendeu, né? Eu lembro da voz do mestre no telefone dizendo alô. E aí eu gaguejando, expliquei a situação, perguntei se eu poderia assistir um ensaio. E ele foi hiper solícito, disse que sim, venha, e me ensinou por telefone como chegar. E eu fiz isso, segui o que ele me falou e fui para o ensaio. Eu lembro que eu cheguei, tinham várias pessoas de fora, já era muito próximo do carnaval. E o ensaio era na frente da casa dele e ele me recebeu, ele e todas as pessoas, né, Dona Janete e todos os outros batuqueiros me receberam muito bem e ele me acolheu. Foi uma sensação assim de estar nas nuvens. Nós conhecemos o mestre Afonso, né, em 2001, nós ficamos sabendo de uma apresentação do Leão Coroado, acho que logo depois do Carnaval, um tempinho depois do Carnaval de 2001, e estávamos procurando, não é, alguém para nos orientar na forma como a gente queria guiar o Maracatu Nação do Engenho. Resolvemos ir até lá para conhecer o mestre Afonso, né, quem era o mestre do Leão Coroado, ter uma conversa com ele para ver se seria possível nós guiarmos o Nação do Engenho, né, o que a gente projetou para o Nação do Engenho, com base no Leão Coroado. E no final das contas deu tudo certo. E desde a primeira vez que a gente escutou o Leão Coroado tocar, né, a gente teve certeza que era aquele ritmo mais lento do batuque, aquela forma de se portar, né, no cortejo, que a gente gostaria de trazer de alguma maneira para a Nação do Engenho. Então se deu nessa aproximação que a gente conheceu o mestre Afonso, mas depois passou a integrar, né, como batuqueiros também, o Leão Coroado, e fomos sempre muito bem recebidos pelo mestre, desde o primeiro momento que a gente chegou na comunidade, chegou à casa dele, e foi sempre desse jeito, né, um acolhimento muito grande
a nós e a todas as pessoas que a gente levou para se aproximar do Leão Coroado também. Em 2005, o Parque do Leão Coroado, junto com o mestre Afonso, foram convidados para fazer o Carnaval de Tenerife, né, na Espanha, e coincidia com alguns dias do Carnaval daqui do Recife. Então, assim, o mestre Afonso chegou, convidou a mim e convidou a Nação do Engenho para que nós representássemos o Leão Coroado em alguns desfiles do Carnaval. E isso, para mim, assim, foi muito forte. Me nomeou, me colocou na função de mestre do apito, né? Além de estar à frente do batuque durante o Carnaval, eu ainda participei de algumas outras apresentações, né, representando o Leão Coroado. Isso foi muito, muito importante. Fiquei muito feliz, foi uma honra ter sido reconhecido por mestre Afonso, e se dependesse dele, eu sei que eu seguiria como mestre do apito do Leão Coroado, né, no batuque. Inclusive ele me deu um presente, ele comprou uma touca, uma boina vermelha, não sei o nome direito daquele, mas era uma touca muito linda, que inclusive eu tenho uma foto com ela na Festa da Lavadeira, que foi uma apresentação muito, muito legal, que nós fizemos lá em 2005 também, dia 1º de maio. Ele me deu, a minha é azul escura, que eu ainda hoje guardo, a dele era uma vermelha, que ele sempre usava nas apresentações. A minha primeira lembrança com o mestre Afonso e com o maracatu faz muito tempo, eu não lembro nem quanto mais ou menos, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o maracatu, antes de ver, eu ouvia, né, e tipo, aquilo chamava minha atenção. Era uma coisa que eu queria participar de algum jeito, pelo menos olhando, né? E aí a primeira vez que eu fui, eu cheguei lá e tipo, fiquei fascinado com o baque, gostei muito e queria muito participar. E aí depois disso eu fui treinando em casa mesmo, tudo que eu via eu saía batucando e tipo, tentando aprender. E, tipo, queria aprender para mostrar pro mestre que eu sabia, tá ligado? E ter uma oportunidade, sei lá, de um dia tocar. E aí uma vez um ensaio do maracatu na frente da sede, na frente da casa do mestre, eu tava olhando, aí quando deu um intervalo, né, que a galera foi beber água, aí eu fui lá, a galera deixava rebaquete em cima dos bombos, aí eu peguei e fiquei tocando, eu e os amigos, né, que não tocavam no maracatu até então. A gente ficou tocando e tal, aí quando eles voltaram, a gente saiu correndo pra ele não ver que a gente tava tocando e não dar uma bronca, né. Aí eu não lembro quem foi, alguém chegou pra ele e disse: "Olha, mestre, eles sabem tocar, os meninos." Eles sabem tocar, é? Pronto, semana que vem venha cedo pra pegar o bombo. Aí eu fiquei, caramba, eu vou tocar, boy. Mas eu tava nervoso, né? Aí quando terminou o ensaio, ele fez: "Sabe tocar mesmo? Pega aqui." Aí eu fui, peguei o bombo e... Eu achava que eu sabia, né? Mas quando eu peguei o bombo na frente dele, eu fiquei nervoso. Errei foi tudo e... Mas aí ele se ligou que era normal ficar nervoso na frente dele. E... essa é a minha primeira lembrança que eu tenho de conhecer o mestre. E eu conheci o mestre Afonso pelo telefone. Eu tive um contato com ele pelo telefone para marcar uma conversa. Depois de ter visto uma exposição sobre maracatus na ação no Pátio de São Pedro, no ano de 2000, 2001. E aquela exposição, ela me estimulou a querer trabalhar com jovens de baixa renda ou marginalizados no estado do Paraná, onde eu fazia faculdade. E para mim era fundamental alicerçar esse trabalho e ter o apoio de pessoas sábias e envolvidas com cultura popular, né, de mestres populares. E eu procurei o mestre Afonso, achando que, sem saber se eu teria apoio dele. Afinal de contas, eu era um homem branco, né, um jovem branco, recém-saído de Pernambuco, que conhecia pouco sobre maracatu e talvez fosse arrogante uma pessoa como eu estar procurando um mestre como ele para ter apoio para a gente criar e desenvolver esse projeto social. E eu fui muito bem recebido, fui acolhido. Então me lembro do mestre Afonso como uma pessoa acolhedora
sem qualquer tipo de preconceito, discriminação de cor, de classe. E esse acolhimento que o mestre Afonso deu, ele tornou possível a realização de um lindo projeto social em Londrina, que foi a criação do Maracatu Nação Terra Vermelha. Eu, como médico, eu me preocupava, né, que o mestre Afonso fumasse. E uma das minhas idas, eu não morava, né, eu não moro em Recife há muitos anos, e uma das minhas idas para Recife e Olinda, eu fiz questão de examinar o mestre Afonso. Eu estava preocupado, né? Não queria que acontecesse nada com o mestre Afonso. Nessa época, eu já tocava no maracatu há quase 10 anos, né? E o mestre Afonso tinha sido o grande padrinho de um projeto social que eu tinha desenvolvido por conta do apoio dele, né, com jovens da zona rural de Londrina. E eu examinei o mestre Afonso, fiz medição de pressão, fiz exame de fundo de olho, fiz ausculta cardíaca, e é impressionante a saúde do mestre Afonso, né? Era impressionante, eu encontrei nada no exame físico e nem nos exames laboratoriais que eu solicitei, nada que pudesse mostrar que o mestre Afonso tivesse algum problema de saúde, né? Impressionante, porque o mestre Afonso já era idoso e fumava, né? E então, quando eu soube da morte do mestre Afonso, eu não conseguia acreditar, né? Como que de repente uma pessoa como ele falece com todo aquele vigor, com toda aquela força, né? É algo que não tinha muita explicação, porque do ponto de vista clínico ele estava muito bem. O primeiro encontro com o mestre Afonso foi em julho de 2011, no escritório em Olinda, quando a gente estava recebendo os mestres e os representantes dos maracatus de Olinda para contribuir na organização da celebração do Dia Estadual do Maracatu. Eu me lembro que eu estava sentado na mesa e estava ao lado direito do mestre Afonso. Quando a gente fez uma rodada de mesa se apresentando, a voz do mestre me marcou. Quando ele se apresentou, ainda me lembro. A gente se olhou, olho nos olhos, e aí começamos a nos conhecermos. Eu já fui tocado pela presença do mestre. Eu acho que a força, o carisma dele já enchia o quarto, e a gente começou a entender a força da pessoa. Eu Timambá, Tacogé, eu bonito orixá. 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 Axé, meu axé, axé meu, axé meu. Axé, meu axé, axé meu, axé meu. Axé, meu axé, axé de Iemanjá. Axé, meu axé, axé meu, axé meu. Axé, meu axé, axé meu, axé meu. Axé, meu axé, axé meu, axé meu. Axé, meu axé, axé de mamãe Oxum. Axé, meu axé, axé meu, axé meu.
Afonso nasceu e morreu dentro do candomblé. Morou durante 62 anos em Águas Compridas e entre esses, 22 anos foram em frente à Nação Leão Coroado. Durante 32 anos esteve como babalorixá e zelador do Centro Africano São João Batista, herdado de seu pai. Durante a vida de mestre e guia espiritual, Afonso formou centenas de jovens, ensinou a mais algumas centenas o que é maracatu e mostrou para um punhado o que é amar o orixá e respeitá-lo. Afonso foi pai, esposo, avô e sacerdote de uma comunidade extensa, unida pelo desejo de ver e aprender com ele e vivenciar suas histórias. Afonso deixa essa terra em 15 de abril de 2018, numa cerimônia religiosa no Centro Africano São João Batista. Há quem diga que, em seu desenvolvimento espiritual, era conhecedor da morte, sabia que estava na hora e, de bom grado, acolheu a decisão do orixá. Que história, mestre Afonso! Sua vida será celebrada entre seus verdadeiros discípulos. O nosso som será ouvido além das barreiras do outro mundo. Ouça o nosso batuque de onde você estiver, mestre.